Eu estou a falar sobre a ótica espiritual, a perspectiva espiritual aos olhos de Deus e à luz da Bíblia. Eu falei que Deus é tão perfeito que Ele não fala só a nós como indivíduos, sozinhos, individuais, mas sim Deus fala em família, fala em ponto de família em geral. Veja que quando Ele falou para Abraão, Ele fala que a família de Abraão, Ele estava a abençoar a família de Abraão na perspectiva ou para o fim e no propósito de abençoar todas as famílias da terra. Diz também que de Gênesis a Apocalipse Deus fala profusamente, abundantemente, na área de família. Porquê? Porque a igreja deve ser uma família. E graças a Deus que Deus nos deu a visão, porque a igreja unidade, portanto, o Ministério Unidade de Cristo é uma igreja de família. Há igrejas de muito tipo, muitas visões, muitos princípios, e este ministério é uma igreja de família. Cuidado. É uma família que cuida, portanto, é uma igreja de ministério que cuida e tem para cada pessoa a perspectiva de uma família. Chora com aqueles que choram e alegra-se com aqueles que se alegram. Então essa é a perspectiva da família de Deus. E Deus tem muito cuidado sobre a família. Porquê? Porque Deus projetou, planeou e executou, enfim, formando a igreja de famílias. Primeiro que a igreja existisse, Ele fez a família. Eu falei sobre várias famílias, sobre Noé. Ele não só abençoou Noé, como abençoou toda a família. Ele era um homem íntegro, era um homem que obedeceu a Deus e assim sendo, o livramento que ele estendeu a Noé, o livrou da destruição, como nós sabemos, ele também livrou da sua família. Ló, também, a floreio, Ló, ele quando tirou de Sodoma e Gomorra, ele levou toda a sua família. Mas a família de Ló não estava estruturada. A sua esposa, a sua mulher, não acompanhava a família. Estava desestruturada, esta família não estava unida. E assim sendo, agradou mais, portanto, a mulher de Ló olhar para trás, para o passado, para as coisas que deixava para trás, do que lhe agradou olhar para a frente, olhar para aquilo que Deus tinha dito a Ló, para levar a sua família para segurança. Salvação é individual, é verdade. Mas Deus diz que quando nós nos salvamos a nós e a nossa casa, a nossa família. Então, veja, Deus tem muito cuidado e muito critério, preferencia família. A igreja deve ser formada de famílias estruturadas, famílias bem orientadas, famílias sabendo, cada um deles, o que é que, de que são responsáveis. A esposa sabendo qual é o seu papel dentro da família, o marido sabendo qual é o seu papel dentro da família, os filhos, em obediência aos seus pais, sabendo qual é o seu papel dentro da família, porque os filhos também têm um papel dentro da família e é um papel bastante importante. Sempre Deus, quando abençoa, Ele abençoa famílias. Veja que sempre Deus fala em bênção familiar. Não é? O Senhor disse que abençoaria Abraão e a sua descendência, a sua família, a sua descendência. Não é? E que através da família do patriarca, a família de Abraão, Ele abençoaria todas as famílias da terra. Ele continua a falar sobre família, a declarar
bênção familiar. Bênção familiar. Veja que, mesmo Potifar, não é? Potifar, quando foi José orar, não é? Potifar foi abençoado pela presença do homem de Deus. Mas não foi só abençoado ele, foi abençoado ele e toda a sua família. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Gênesis 39:5. Eu não vou abrir escrituras privadas. Gênesis 39:5 diz que desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Tudo que era dele, sua família, foi abençoada. Vemos também, num percurso de Deus, não é? Do povo de Deus, Faraó. Não é? Os recém-nascidos, foi decretada uma lei para lançar todos os recém-nascidos. Portanto, a família de Deus começou a aumentar tanto no Egito que o Faraó decretou que todos os varões seriam lançados ao rio, seriam mortos. E as parteiras desobedeceram. Desobedeceram ao Faraó e as parteiras protegeram as crianças. E só por esse simples facto de proteger as crianças, isto está lá em Êxodo 21, com o simples facto de proteger as crianças, não os matarem. Portanto, estou a falar de crianças hebreias. Então, Deus estabeleceu a sua casa. Até aí as parteiras eram, digamos, não tinham residência fixa, não é? E a partir daí, Deus estabeleceu as suas casas. Ali naquela casa sabia, todas as pessoas sabiam que existia uma parteira. Sempre Deus abençoou famílias. Eu estou a falar sobre bênçãos familiares. Muitas, há muitas, mas eu escolhi algumas, mas há muitas, imensas. Obed-Edom. Obed-Edom era um homem que nem era hebreu, e a arca, por várias contingências, ele era filisteu, por várias contingências foi parar, a arca da aliança foi parar a casa de Obed-Edom. Então, enquanto a presença de Deus esteve dentro da casa de Obed-Edom, tudo correu bem. A sua família prosperou. Eu dei este versículo, 2 Samuel 6,12. E ficou a arca do Senhor 3 vezes na casa de Obed-Edom, o Gitita. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Toda a casa, toda a família de Obed-Edom foi abençoada. Então há uma evidente relação. Eu falei tudo isto sexta-feira, estou só a resumir muito rapidamente. Há uma evidente relação entre as bênçãos divinas e a família. Bênçãos divinas e família. Uma das primeiras bênçãos mencionadas em Deuteronômio 28 é no versículo 4, que ele abençoa o fruto do vosso ventre. Família, tudo aquilo que é gerado. Posso ouvir a mãe? Falei sobre o Salmo 128. Também fala de família. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira. Fala de coisas prósperas, videira. Não é? A Bíblia sempre fala de videira. Poderá falar de Jesus, poderá falar de igreja, mas sempre que se fala de oliveira, tanto na Bíblia, sempre fala de igreja. A igreja do Senhor. Aquela igreja que é abençoada pelo Senhor, porque o Senhor está onde o Senhor está. Posso ouvir a mãe? Deus fala de prosperidade material, mas também fala de família. Enquadrado, bem enquadrado da família. Bênção da família, portanto, Salmo 144, versículos 12 a 14. Diz: estejam os nossos filhos na sua mocidade como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares lavradas. Pedra angular, para quem não sabe, é a pedra que fixa qualquer edifício. Em todos os edifícios há uma pedra angular. Isto, semelhantemente, nas ogivas, nos arcos, exatamente, nos arcos havia uma peça que estava na parte central do arco.
que essa peça era em cunha, formação de cunha, e era essa peça que ia sustentar todas as outras peças que formavam essa árvore. Chamava-se pedra angular. Então, mas também a pedra angular, como nós sabemos, está descrito na Bíblia, pedra angular é Jesus. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra que sustenta a igreja. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e nele. Não é verdade, amados? Então, Jesus é a pedra angular, é o sustentáculo da igreja. Deus não abençoa a família para nos abençoar a nós só. Deus abençoa a família para se abençoar também, para abençoar também a sua família. Deus deu origem à família, a planeou muito bem e a projetou no tempo e no espaço, e hoje Ele delicia-se naquelas famílias que são de Deus, das famílias que são, no fim, a sua família. Não esquecemos que Ele fez Adão, não é? Para quê? Para que tivesse alguém com quem conversar todos os dias. Mas viu que Adão, mesmo assim, tendo a presença de Deus, podendo estar com Deus, podendo falar com Deus, ele não estava bem sozinho. E aí, ele projetou a Eva, não é? Do Adão, tirou a Eva do Adão e a deu. E abençoou varão e varoa. E disse-lhes: crescei e multiplicai-vos, sede fecundos. Então ele dá ali, junta ali, o primeiro homem e a primeira mulher e projeta neles, não é, o seu propósito. Multiplicação. Multiplicação em quê? Uma família bem estruturada, uma família com Deus, uma família que ouvia Deus, uma família que estava com Deus todos os dias. Vai lá. E foi o pecado. Foi o pecado que foi estabilizar o propósito de Deus. Mas hoje, nós, como filhos de Deus, podemos começar anulando o pecado, odiando o pecado, não é? Amando o pecador, mas odiando o pecado, estruturar as nossas famílias para que Deus volte à igreja. Deus deseja fortemente voltar à igreja. Deus deseja fortemente, em todas as reuniões, ter sinais, poderes e maravilhas. Os cegos verem, os muitos falarem, os surdos ouvirem. Ele deseja isso. Ele deseja que todo o opresso de entrar seja liberto. E só não é. Porque hoje está diluído o poder. Hoje a igreja tem famílias destruturadas. E Deus não se agrada de famílias destruturadas. Deus quer, deseja que a igreja, que a sua família, seja bem estruturada, bem orientada, cada um sabendo o seu lugar, a sua função no corpo de Cristo. Posso ouvir bem? E Ele dá-nos, Ele é tão bom para nós, que Ele dá-nos um pacote, não é? Hoje Jesus Cristo da família, e com uma família estruturada, Ele dá-nos um pacote de longevidade, não é? E prosperidade. Ele disse para os filhos, não é? Honra teu pai e tua mãe, e longe serão os teus. Ou seja, que todos nós honremos o nosso pai e a nossa mãe natural, não é? Que é o que nos deu ser, vamos ser por ele. E pertencendo à família, que possamos honrar a Deus, honrando o nosso pai e a nossa mãe. Honrar a Deus. Ou estar a honrar o nosso pai e a nossa mãe, mas estamos a honrar aquilo que Deus disse para nós fazermos. Estamos a realizar a nossa vida. Os filhos devem ser os pais não apenas a obediência, mas a honra. E o que é que eu falei? Falei que os filhos têm a obrigação de cuidar dos seus pais na velhice. Essa é a família bem estruturada. Quando os nossos velhos, não é? Eu chamo assim, não querido carinhoso, eu chamo a minha mãe, a minha velha, muito gata. Mas é um nome carinhoso, não é depreciativo. Mas nós temos o direito ao pronto.
temos a obrigação de Deus e o dever de Deus de cuidar dos nossos velhos. Não é pôr-nos nos hospitais esquecendo os velhos, não é pôr-nos no lar. Porque para mim, pessoalmente, o lar é um caixão que nós abrimos por lá o velho dentro. Não é? E só estamos à espera que ele morra para pôr a tampa. E alargarmos deles, não estarmos preocupados com eles. Velho em casa, ou na sua, se tiver as possibilidades, ou na nossa, cuidando deles até que os seus olhos fecham. Esse é, para mim, um princípio de Deus, um princípio que eu desejo. Que ele seja mantido. Posso ler amém? Depois vemos também na área familiar que homem e mulher devem ter cuidado um com o outro. O homem deve respeitar a esposa, deve saber que ela faz parte da família, que Deus pôs aquela mulher ao nosso lado. Não é? Deus diz na palavra que encontra uma mulher encontra uma coisa boa. Então, se é uma coisa boa, para que é que devemos estar a estragá-la? Não é mais? E dentro da igreja, vê-se, está-se a ver ultimamente, não é? Tem-se visto ao longo do tempo, homens com respeito às mulheres, que entram em adultério, mulheres com respeito aos homens, que entram em adultério. Então vamos melhorar. Homens que sejam inteligentes. Homens de Deus sejam inteligentes, respeitem as vossas esposas. Elas são mais fracas fisicamente, mas são o vosso complemento diante de Deus. E se você não respeitar a sua esposa, pode orar até ficar gago, porque Deus não vai ouvir as suas orações. É o Senhor que diz, não sou eu. Vamos saber amém? E hoje eu quero compartilhar convosco uma escala de valores. E uma escala de valores para dentro da igreja, para as famílias da igreja, para a família, as várias famílias de individualidade, mas no geral a família de Deus. Há uma escala de valores. E essa escala de valores começa com Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Vamos abrir Marcos 12, por favor. Versículo 28. Diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe havia respondido bem, perguntou: qual é o princípio de todos os mandamentos? E Jesus responde: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é que Deus nos está a dizer aqui? Amar o Senhor todo o nosso coração, alma, entendimento, forças. O que é que Ele nos está a falar? Que nós temos que o pôr em primeiro lugar. Nós temos que pôr Deus em primeiro lugar. Amados, filhos de Deus, pertencentes à Igreja de Jesus Cristo, à Igreja Universal em Cristo. Nós temos que pôr Deus em primeiro lugar. Jesus deixou bem claro que qualquer que quisesse segui-lo como discípulo, que o teria que pôr em primeiro lugar. Vamos ver Lucas 14. Lucas 14, 26. O chamo radical, mas eu não vou, nunca irei dizer o contrário do que Deus diz.
nem a aguar as Escrituras. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. 28. 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu. Deus em primeiro lugar. O Senhor deve estar à frente dos pais, do cônjuge, dos filhos, com aquele familiar. Ele deve ser o primeiro valor na nossa lista, escala de prioridades da nossa vida. Deve vir antes da nossa própria vida, inclusive. Foi Ele que nos projetou. Foi Ele que ajudou, fazendo o milagre da Conceição. Cada um de nós. Se não tivesse sido Ele, eu e você não existimos. Foi meu pai, foi minha mãe. Sim, claro que sim. Mas foi pelo milagre de Deus. Não há maior milagre. Ainda hoje a ciência procura. Como é que é possível dar origem a uma criança? Simples. Não é? Uma coisa tão pequenina, dar origem, muitas vezes, a umas coisas tão grandes. Não é verdade? Milagre de gestação. Tremendo. Uma mulher receber uma coisa tão pequenina. Deus dá o crescimento. Não é? Receber. Todo o reino de Deus é como se o agricultor depositar uma semente na terra. Não é? E o agricultor não vai fazer nada para que ela cresça. Só semeou. Por quem é que dá o crescimento? É? Deus. Sempre. Em toda a nossa vida, amados, se nós analisarmos bem, Deus sempre tem estado connosco. Nos fez crescer, nos fez capacitar. Hoje o que você está a fazer foi porque Deus o capacitou para fazer isso. Não é verdade? Então, temos que olhar para Deus e temos que fazer o que Deus diz para fazer. Porque só assim poderemos ter vitória, como Ele diz que temos vitória. Somos mais vencedores. Aleluia! Recebi Jesus, agora sou mais vencedor. É mais vencedor? Somos mais vencedores se fizermos de acordo com aquilo que Deus diz. Porque senão não somos. A Igreja de Cristo se está a arrastar, se anda a arrastar. Roxos sofredores. Não é isso? Hoje em dia nós olhamos para a Igreja e a Igreja está doente. Saúde. Emocionalmente. Porquê? Porque esperança demorada traz desgaste à nossa fé. Essa esperança está demorada porquê? Porque nós esquecemos algo que nós tínhamos no início, quando recebemos Jesus. O primeiro amor. Hoje, nós olhamos para o crente e dificilmente se fala de Jesus. Porquê? Está desgastado. Esse primeiro amor está desgastado. Nós estamos decepcionados. Com quem? Com Deus? Não, claro que não. Connosco próprios. Há pessoas que até dizem: pastor, eu não falo de Jesus porque as pessoas que eu falo não recebem. E o que é que você tem a ver com isso? Você foi posto nesta terra para fazer boas obras. E a boa obra é falar a palavra.
Em lugar algum da Bíblia diz que nós temos que obrigar as pessoas a receber Jesus Cristo. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Mas a minha e a sua obrigação é falar de Jesus a tempo e fora de tempo. Família. Dentro da família, onde Deus em primeiro lugar. E por Deus em primeiro lugar, por exemplo, é nós termos uma ceia de Natal e não deixarmos que a alimentação caia nas mesas. Ou mesmo que a alimentação esteja na mesa e nós não começamos a comer sem orar por essa refeição. E se houver alguém descrente e nós não tenhamos a oportunidade de falar de Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Ceia de Natal é família. É reunião de família. E dentro da família nós devemos ter um testemunho de crentes, um testemunho de Cristo. Para que ao olhar por nós vejam Cristo em nós. Deus em primeiro lugar. O pastor está a dizer que por Deus em primeiro lugar não fazer caso do marido, não fazer caso dos filhos, não fazer caso de... Não. O que eu estou a dizer, Deus em primeiro lugar não é isso. Deus em primeiro lugar é ter Deus como preferência. Ouve baixo. Ter Deus como preferência. Claro que os filhos, os maridos, etc., não se podem deitar fora. E o bom cristão, se o marido for descrente, ela não vai fazer a vontade do marido. Se o marido disser, não vais à igreja, ela tem que se levantar em Cristo e dizer, eu vou à igreja. A todos outros que querem entre mim e a igreja. E essa mulher tem que ter a ousadia de dizer, eu escolho Deus. E se você fizer isso, Deus é contra o divórcio. Você não vai perder Deus, nem vai perder o seu marido. Porque ele vai chegar à conclusão. Você tem Deus em primeiro lugar. E no seu coração, ele vai saber que ele é importante para si, mas mais importante é Deus. E mais eu posso vos dizer, nesta terra não há Deus. Toda a gente tem Deus como preferência. Mesmo aquele que é descrente. Deus salva. Posso ouvir amém? Amém. Quando falamos sobre Deus virantes, não é porque as coisas que nos dispomos a renunciar não tenham mais lugar na nossa vida. Claro que não. As coisas continuam a ter lugar na nossa vida, só que estão em segundo lugar. Primeiro está Deus. Sobre todas as coisas. É verdade? É um dos mandamentos de Deus. Amai Deus. Como nós sabemos não vai esse mandamento. Mas como nós muitas vezes não o fazemos não vai. É verdade, menino? Por exemplo, se o cônjuge incomoda a fé, dá-lhe o ultimato. Se ele disser, escolhes agora mesmo entre mim e Deus. Você tem que dizer, escolhemos. Seja homem, seja mulher, seja vice-versa. Escolhemos. Você vai ver que dentro de pouco tempo vai convertido para o seu lado da igreja. Não perde nenhum Deus. Mesmo sendo cristão, se o seu cônjuge não se importa que busca ao Senhor, então ele passa a ser a segunda preferência. Só aí é que ele passa a ser a segunda preferência. Estou a entender o que eu estou a falar? Você não vai deitar fora o marido, mas vai dizer, primeiro está Deus, eu vou à igreja. Eu preciso de aprender de Deus. Ele continua lá, mas não é a segunda preferência. A segunda preferência é você próprio, porque você está a decidir em si. Agora, se ele disser, ok, vou tirar a igreja, não, tudo bem. Eu vou fazer outra coisa enquanto tu vais lá. Ou vou dormir, ou vou, sei lá, fazer outra coisa.
aí Ele é a sua prioridade. E você vai ver que Ele, em breve, se converte. Vão saber o meio? Família deve estar em segundo lugar. Moody dizia: acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja. E o meu dever é primeiro com a minha família. Isto era Moody que dizia. Foi um dos grandes homens de Deus antigamente. Então não devo negligenciar a minha família. Mas continuo a falar que Deus está aqui no lugar. Segundo domingo, uma pessoa que já não vem à minha casa há muito tempo, ou até me convida, lá, uma pessoa de família que está no estrangeiro e convida para ir à casa dela almoçar. Eu não posso deixar de dizer, o almoço é, por exemplo, ao meio-dia. Eu não posso deixar de dizer a essa pessoa: eu sou um filho de Deus, eu tenho a reunião na minha igreja, termina a uma, salvo as exceções, e por isso não posso ao meio-dia estar aqui para almoçar consigo. Gosto muito de si, mas gosto mais dele. E você vai ver que o seu familiar que estava a comer ao meio-dia vai comer às duas, porque ele gosta de si e prefere também a sua presença. Mas você não deixou de vir à casa dele. Família é a segunda prioridade. 1 Timóteo 5, versículo 8, eu tenho lido muito este versículo. Se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Temos que cuidar das nossas famílias. Temos que aperfeiçoar. Se pudermos enquadrar as duas coisas, é ótimo. Nunca podemos pôr nada à frente de Deus. Agora, nasce aqui uma dúvida. Se eu não tiver tempo de acabar hoje, já precisamos de tempo. Nasce aqui uma dúvida. Ministério. Onde é que está o ministério? Está em primeiro lugar ou está em segundo? Ministério, servir a Deus. Está aqui? Não. É isso. O ministério está associado à família. O facto de dizer, amados, Deus instituiu a família. Está? É o segundo com preferência de Deus. Mas nunca podemos dizer que o ministério está em primeiro lugar. E esse é o grande erro. E por isso é que está a haver muitos divórcios na Igreja Evangélica. Temos de ser sábios. É verdade que Deus está em primeiro lugar. O ministério está associado a Deus, mas também está associado à família. Porque Deus, como eu disse, projetou e executou a família, concluiu a família para concluir a sua própria família. Então eu, para servir a Deus dignamente, eu tenho que ser sábio, conseguir enquadrar. Apesar de Deus estar em primeiro lugar, eu não posso deixar de o servir. Está em primeiro lugar para mim, sobre todas as coisas. Para mim está. E sempre tenho honrado aí. Mas eu não posso descurar a minha família. É para aí o slogan da Igreja Evangélica. Se a minha família não tem nada a ver com Jesus, eu não falo mais com eles. Gratíssimo. E um dia lá em cima, no livro da vida, onde está tudo escrito da nossa vida, vai lá estar isso escrito. E Jesus vai lhe perguntar: o que tu fizeste por estes membros da tua família? Nós não temos condenação para julgamento, mas vamos ter condenação para aquilo que está mal. Eu quero vestir branquinho
para cada um de vocês. E a condenação, amados, emagrece o vestido que nós tivermos lá em cima. Não chega a preto, mas pode chegar a amarelo. E o vestido amarelo é muito mau para entrarmos nas bodas do Rei. Não devo falar nem sobre isto, sobre as festas. A veste vai ficando mais escura, consoante aquilo que nós podemos ter feito e não fizemos. É isso? Aqui, o que é isso considerado? Se eu puder fazer o bem e não o fizer, o quê? É pecado. Por isso eu digo, nós não vamos ter condenação para julgamento. Desculpa, não vamos ter julgamento para condenação. Mas vamos ter julgamento. Você já viu uma coroa cheia de diademas, safiras, de rubis, enquadrados com malvas salvas? Alguns anos atrás eu vi uma irmã dizer: eu já salvei mais de 500 pessoas. Eu teria mais de 500 pedras na coroa. Mas a vida dela estava toda de gastos. Vamos cuidar de nós. Vamos cuidar da nossa vida na família, enquadrados na família. Primeiro a nossa própria. E depois na família de Deus. Vão saber bem? Portanto, o ministério está, poderíamos dizer, em primeiro lugar, mas está em segundo lugar. Primeiro, não há nada por Deus. Deus, na realidade, disse que nos quer a nós, a nossa alma, toda a nossa força, tudo aquilo que nós temos. Mas nunca pôr o ministério à frente da família. E à frente de Deus. O ministério está enquadrado perfeitamente. Agora vou baralhar um pouco mais. Em terceiro lugar, é distrito ao trabalho. Trabalho está em terceiro lugar. Nunca podemos pôr trabalho à frente de Deus. Nunca podemos pôr trabalho à frente da família. E agora, nos tempos de hoje, não é? Muitas vezes se vê crentes onde o trabalho à frente. Tem que ir trabalhar. Sabe, a crise, tem que ganhar mais as questões. Não posso ir à igreja, não posso ir servir a Deus. Pode nenhum. Tá? Que é isso? Olha, mas é um conselho para o seu pastor, eu não vou fazer. Porque se você puser Deus em segundo lugar, vai começar a ser muito complicado. Se você puser a família em segundo lugar, em detrimento do trabalho, vai ser muito complicado. A sua família vai degenerando. Sem se perceber, a sua família vai deixando de ter consistência. Filhos. Vai em terceiro lugar. Não se pode pôr filhos em primeiro lugar nem em segundo lugar. Filhos são algo importante para nós e por isso nós os devemos preferenciar também. Devemos elogiá-los quando fazem uma coisa bem. Não é? Que é o frequente a fazerem coisas bem os nossos filhos. É verdade. Então, saíram de nós fazemos coisas bem, eles têm que fazer coisas bem. Sempre se produz a mesma espécie, como fomos criados. Isto é minha mãe. Eu podia morrer consigo também.
É. Nós devemos falar em fé. Não é? Da nossa boca falar dentro do nosso coração, e isso nos será bem. Então nós devemos dizer, falar, a existência, aquilo que está a caminho. O que é fé? É falar, é? Há por aí umas grandes confusões, não? Vamos lá ver o que é fé. Hebreus 11. Tem mais 5 minutos. Termino. Hebreus 11. É assim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se... Espera aí. Não, espera-se. Então, mas não se tem já? Não? Coisas que se esperam. Certeza, ter certeza, fé é certeza. Mas coisas que se esperam. É a convicção dos factos que não se vê. Convicção com certeza. Afirmação de uma certeza. Mas é uma coisa que se... E não espera. O que é que fizemos? Agradecemos a Deus que já temos. Amém? Breve, muito breve. Vou dar uma lição de família. Volto a dar uma lição de família e fé. Nós vamos ver coisas importantíssimas. Está na palavra. Estão nos versículos. Porque todos os dias nós falamos. Mas que na realidade são um bocadinho escondidos. Um cristão que não leva a sério as prioridades de Deus na família, não vai ter uma vida vitoriosa dentro de Deus. Será sempre um cristão que se arrasta e começa agora a entender, depois de preparar esta lição, começa a entender muita coisa, começa a entender a vida de muitas famílias que têm passado por mim, por este ministério, e que não conseguem vencer. Há aqui a solução. Estão famílias destruturadas. Nunca vão vencer dentro do mistério. Até podem querer ser alguma coisa, mas nunca vão ser nada. Porque Deus é minucioso e é perfeito na sua família. Quando Deus chama alguém para o ministério a tempo integral, não é? É trabalho. Não, não é trabalho. Então está aí que lugar? Nas prioridades de Deus. Mas eu estou a trabalho a tempo integral, o ministério estava a pagar, eu tenho que ir para a igreja. Eu não posso ir para o filho ao médico, não posso. Então, o médico, não posso. Eu tenho que ir para a igreja. Sou líder de célula, tenho que ir à reunião de quinta-feira. Noutros mistérios, nós vemos aqui. Graças a Deus. Não tenho. Tenho que afinal para o seu líder naquele sítio, líder da área, para o ministério. Líder da área, não é? Se chamava? Líder da área, disseram, eu tenho o meu filho doente, eu vou com o meu filho doente. E para o final. Deus vai justificar a falta, perfeitamente. Se o ministério não justificar, puxa. Olha para o outro. É que realmente saiba que é a família dele. Posso ouvir bem? Amém. Se dermos um valor devido a cada uma destas atividades, Deus em primeiro lugar, família em segundo, unidinha a Deus, trabalho e todas as outras atribuições, filhos, etc., em terceiro lugar, mas unidinhas a Deus. Até podemos dizer, pegamos nos três e pomos em primeiro lugar na nossa vida. Porque a família de Deus tem tudo isso. Tudo isso, amados. Trabalhar
Deus é tremendo. Mas trabalhar em Deus, com Deus e para Deus é mais produtivo. E nós, se queremos trabalhar à maneira de Deus, temos que trabalhar com Ele. Porque senão o nosso trabalho vai ser limitado. O Senhor diz, é verdade, que o trabalho do Senhor não é em vão. Está em 1 Coríntios 15, versículo 51. Mas é o trabalho para Deus, com e em. Porque senão não vale a pena. Está bem? Trabalhar para Deus é falar de Jesus. O que, professor? Hã? Eu percebi com Não percebeu o quê? com Com e em. Trabalhar com Deus e nele. Nos princípios dele, nas promessas dele, nos estatutos, nos juízes. Tudo isso. Você sabe, como filho de Deus, você nunca pode criticar Deus em nada. Esteja na palavra. Porque eu e você temos a obrigação de saber a palavra. Gênesis ao Apocalipse. Ela é irmã Helena. É verdade. Tanta vez vamos nos levantar. E Deus, que é um paizão, diz para nós: olha, meus queridos, nós vai saber. Senhor, os céus são de bronze, estou farto de orar, Senhor, e tu não respondes, Senhor. Deus nunca responde perguntas todas. Sempre e todos os dias, amados, nós deveríamos falar para Deus o seguinte na nossa oração: obrigado, Senhor, porque não respondes às minhas orações. Deus sabe quais são as orações. Eu um dia estava a questionar uma coisa com Deus e eu vi uma imagem tremenda. Hoje utiliza-se ainda isso nas repartições, põe um carimbo, né? Quando nós entregamos um documento. Portanto, é uma autenticação, digamos, de entrega. E o que eu vi, irmãos, era tremendo. Anjos levando papéis a Deus. Se pudesse acontecer isto, não é? Mas eu vi, em visão, por causa aberta, papéis a Deus, e Deus punha um tipo de lacre de alguns papéis. Noutros punha. E naqueles que não punham, os anjos lavavam os papéis para trás. Eu disse: o que é isto? Eu disse: Senhor, dá-me o que é isto? Há aqui qualquer coisa que não estou a perceber. Eu estava a orar a Deus, uma coisa qualquer, gente, por causa dele. Deus já o meu coração, os queridos, Deus já o meu coração, eu disse: nas orações que o Senhor punha ao lado, eram orações segundo a sua vontade. Respondidas. Naqueles que não punham ao lado, eram orações que tinham que ser corrigidas. Deus nunca responde a orações que não sejam segundo a sua vontade e segundo a sua palavra. Qual é a nossa disposição? Vamos aperfeiçoar-nos? Na família? A esposa quer falar aí? Não. Eu quero só dizer aqui uma coisa. Quando o pastor estava a falar, nós não obedecemos muitas vezes àquilo que nós pensamos de Deus, nós resistimos àquilo que Ele quer. E nós sabemos que estamos a resistir, mas não queremos fazer. Então, todo o tempo nós resistimos. E Deus trouxe ao meu coração. Deus trouxe ao meu coração a confissão de Paulo e o versículo 5. Onde ele pergunta: quem és, Senhor? E ele disse: o Senhor, eu sou Jesus, é quem tu persegues.
E depois se diz, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E é o que acontece connosco. Duro é para nós. Porque a vontade de Deus jamais está a mudar. A palavra de Deus jamais está a mudar. Quanto mais nós resistirmos, mais vamos sofrer. Porque a palavra de Deus não muda. Deus não muda de opinião. Deus não é Deus de emoções. Deus não se compadece do nosso esforço, do nosso choro. Não tem compaixão. É a compaixão que Ele havia ter com nós, Ele já teve. Toda. Por isso Ele já nos deu todas as coisas. E fazendo aquilo que Ele quer. Nós teremos tudo se fizermos aquilo que Ele diz para nós fazermos. Porque se nós resistirmos àquilo que Ele quer, querendo fazer a nossa vontade, vai precisamente, Ele vai nos dizer aquilo que Ele disse a Paulo. Duro é para nós recalcitrar contra os aguilhões. Quem conhece os aguilhões, como que se conduzem os bois, não é? Não, esse labrador tem uma vara grande, um aguilhão na ponta. E quando o boi se desvia, é o que nos acontece a nós. Porquê é que nós sofremos? Isto foi uma imagem que Deus deu. Porquê é que nós sofremos tanto? Como servos de Deus, como filhos de Deus, como procurando servir a Deus, mas a todo o tempo nós não estamos a fazer a vontade de Deus. E sempre que nos desviamos, está o aguilhão. E nós somos feridos. E nós somos magoados. E nós entramos muitas vezes em desespero porque estamos a lutar por coisas que nós até precisamos, mas nós não estamos a fazer a vontade de Deus. Nós estamos a recalcitrar contra os aguilhões que estamos a ser seriamente magoados, feridos. E quando o pastor estava a falar, realmente, de nós procurarmos fazer a vontade de Deus, estar na vontade de Deus, ter cada peça do puzzle, na família, na igreja, no seu lugar. Quando nós nos desviamos, é isto que acontece. É esta palavra que nos trouxe a minha coração. Nós estamos a recalcitrar contra os aguilhões e a todo o tempo nós estamos a enterrar no nosso corpo, estão-se a enterrar no nosso corpo aquelas farpas, aqueles pregos. Castigo. Pela dor, pela resistência à vontade de Deus. Amém? Então quem é que não quer ser recalcitrado? Eu não quero. Vamos fazer a vontade de Deus, vamos aperfeiçoar as nossas famílias. Dou-vos aconselho a ouvir estas pregações várias vezes para que entre estas verdades do nosso coração possam entrar estas verdades. Eu próprio muitas vezes estou tanto dentro das pregações para ouvi-las novamente, porque há verdades que não estão aqui no papel escritas, mas são faladas pelo Espírito de Deus e vêm à nossa coração e edificam. Posso ouvir ao bem? Então vamos só baixar a nossa cabeça. Eu quero só fazer uma oração final para fechar. Pai amado, Pai querido, no santo nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, pelo teu Espírito seja revelada a tua palavra nos nossos corações, para que nós neste dia possamos sair daqui edificados, consolados e exortados, Senhor, em ti, na tua palavra, e possamos compreender os mistérios insondáveis, Senhor, da família, Senhor, da área da família, para que possamos aperfeiçoar-nos, para que nós possamos dignamente pertencer à tua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma salva ao Senhor.